Você CEO ou C-Level e sente que a tecnologia, a estratégia de tecnologia está desconectada da estratégia do negócio como um todo, o que será que pode estar acontecendo? Você já viveu isso? Conhece alguém que está vivendo isso? Quero trazer 5 pontos para você que eu acho que podem estar conectados com isso e ajuda você a fazer um diagnóstico melhor para entender se de fato está rolando essa desconexão e por que está acontecendo, né? Então, o primeiro ponto que eu acho importante é o mais geral mesmo que você consegue, teoricamente, bater o olho e enxergar. As iniciativas de tecnologia, elas ajudam a entregar o resultado de negócio do planejamento da companhia como um todo, ou seja, se a gente está mirando no próximo ano para crescimento, existem iniciativas de tecnologia que ajudam a gente a entregar mais crescimento ou não? Isso tem que estar conectado. Eventualmente, a gente vai ter, dentro da área de tecnologia, projetos que não estão relacionados diretamente com o crescimento do negócio, sob o ponto de vista de receita, mas que são baseline de algumas coisas que são muito importantes para poder permitir esse crescimento de receita, como, por exemplo, projetos que ajudem a gente a melhorar a nossa escala, ou projetos que ajudem a gente a diminuir nosso risco, seja risco regulatório, seja risco de cibersegurança, e isso você não vê um impacto direto no P&L, no crescimento de receita. Mas esses projetos são muito importantes do seu ponto de vista de risco, porque são estruturais e fundamentais. O lance é, não pode ter um planejamento, um trimestre ou um ano só olhando isso se não foi combinado com todos os C-levels e porque está numa situação extremamente diferente que isso precisa acontecer, como por exemplo uma crise ou um apontamento de due diligence muito claro de alguma deficiência muito grande que a companhia precisa suprir do seu ponto de vista técnico, antes de botar tanta energia no que é o mais importante para a empresa, do seu ponto de vista de negócio, que pode ser, por exemplo, crescimento, pode ser melhoria de margem, pode ser diminuição de custo, enfim, o que quer que seja. Essa coisa tem que estar conectada. Se você não consegue enxergar de maneira clara como que essas coisas estão se falando, ou seja, a estratégia da companhia, do ponto de vista de negócio, P&L, vamos falar P&L, e a estratégia de tecnologia, temos um problema aí. Pode ser um problema de comunicação, mas pode ser um problema de fato de quais são as iniciativas, os projetos que a gente quer atacar e que a gente quer resolver. O segundo ponto é, eventualmente pode ser que a gente até tenha conseguido conectar essas coisas, mas a gente não consegue ter uma ideia do possível impacto. Então, a gente quer fazer projetos que melhoram, aumentam a nossa receita, por exemplo. E você consegue enxergar os projetos que tecnologia quer trabalhar, e acho que são importantes, que foram decididos em conjunto com você, mas você não consegue saber qual é o possível impacto daqueles projetos. É muito difícil você, principalmente se for uma empresa de produto que trabalha no ambiente de certeza, né, uma startup, você conseguir saber qual que vai ser o resultado daqueles projetos. Mas você pode fazer uma estimativa educada de onde você acha que é possível chegar com aquilo, e durante o caminho você vai ajustando. Né? Então, muitas vezes a gente tem esses projetos de tecnologia que a gente não faz a mínima ideia de qual vai ser o impacto e a gente não toma nem a vontade de tentar estimar qual que é o impacto, mesmo sabendo que eventualmente a gente está errando o impacto, mas o importante é acompanhar ele e ajustar para a gente considerar, dadas as informações que a gente tem hoje, considerando as iniciativas que a gente tem dentro da companhia, a gente vai atingir o resultado que a gente espera, a gente precisa crescer mais 300 mil clientes. A gente vai conseguir 300 mil clientes com esse conjunto de iniciativas aqui. Muitas vezes a gente não faz esse apanhado para saber se faz sentido. Então a gente está caminhando para crescer a companhia, está caminhando para crescer a quantidade de clientes, mas a gente precisa crescer 300 mil e a soma dos nossos projetos, das nossas oportunidades, dão 100 mil. Está errado, né? A gente precisa ajustar isso. E, eventualmente a gente não chega nesse lugar. Então a primeira coisa é entender se de fato está contribuindo para as métricas mais importantes do PNL, a segunda coisa é o quanto está contribuindo. De novo, é praticamente impossível você acertar na vírgula isso aqui, mas você vai ter uma estimativa e vai trabalhar em cima dela. O terceiro ponto é trabalhar em cima dessa estimativa, porque se a gente tem uma visão de produto, a gente vai fazer entregas interativas. E à medida que a gente faz essas entregas, a gente vai entendendo mais, inclusive, qual é a perspectiva do impacto que a gente imaginou que poderia ser gerado, de fato ser gerado. Então, a gente vai dividir isso em estimativas talvez semanais, mensais, diárias, depende de qual é o ciclo do trabalho e o tamanho da sua iniciativa, e você vai começar a medir, pô, aqui a gente deveria estar entregando um resultado X, a gente está entregando X sobre 2. Então, será que significa que lá na frente a gente vai entregar X sobre 2 do total também? A gente tem alguma premissa que a gente vai acelerar a capacidade de entrega no meio do caminho, porque tem alguma outra coisa que vai entrar no jogo e vai mudar? Enfim, quais são esses elementos que ajudam a gente a medir no meio do caminho para entender se o impacto que a gente espera lá na frente vai ajudar a gente a entregar o resultado final da companhia como um todo. E aí, principalmente tendo uma visão de produto, entregando produto, é muito importante fazer essas entregas interativas para você testar a proposta de valor, testar as hipóteses que você tem, se você está abrindo um novo canal, se você está abrindo uma nova geografia, um novo produto, uma nova funcionalidade, enfim, o que quer que seja, você tem que testar no meio do caminho para poder aprender o quanto antes. É muito importante aprender rápido. E você pode fazer isso através de estratégia de deploy canary release, você pode fazer isso com um cohort específico, você pode selecionar um grupo de beta testers, enfim. Faça alguma coisa que ajude a você a ter mais informação antes e diminua seu risco para você entender se você está caminhando para o lugar certo. Esse é um ponto de vista conectando mais a estratégia de negócio de maneira clara com a estratégia de tecnologia. Mas, além disso, tem mais 2 pontos que são pontos um pouco mais técnicos, que eventualmente
falham também e não conseguimos entender se está tudo caminhando para o mesmo sentido. Que o primeiro é decisões em que a gente não tem um embasamento muito grande, a gente olha o histórico da organização e a organização já tomou algumas decisões erradas com relação a pontos de vista tecnológicos. Então, o que é isso? Isso é, por exemplo, a gente fazer decisões baseadas apenas com conhecimento interno, de coisas que a gente não tem tanto conhecimento e que a gente já errou no passado. Muito possivelmente a gente vai errar de novo. Isso gera uma desconfiança nas pessoas e nas equipes que não são de tecnologia e muitas vezes até dentro da equipe de tecnologia, por mais que o executivo se sinta seguro. Porque pode ser uma pessoa que acabou de entrar, o time já sofreu tipos de derrotas parecidas no passado e o executivo está insistindo com a mesma equipe tomar uma decisão técnica parecida, possivelmente vai levar para o mesmo resultado. E uma coisa de você tentar combater isso quando você não tem informação interna suficiente é você pegar alguns benchmarks, ver o que foi feito com situações parecidas dessa e como que se bolou saídas que deram certo. Claro que isso não é garantia de resultado, mas ajuda você a diminuir o risco. De novo, é muito importante diminuir o risco de diversas estratégias diferentes para você conseguir conectar o resultado que você espera com o resultado que você está executando. E a quinta coisa que eu vejo também, que é comum, infelizmente, é decisões tecnológicas que são repetidas, ou discussões que são repetidas, né? E a gente acaba perdendo tempo dentro das equipes, quando a equipe cresce, por exemplo, e você tem dois times tomando decisão, agora você tem 20 times tomando decisão, essa decisão não flui, claramente você não tem artefatos de documentação de decisões e você não tem, claro, uma estratégia de tecnologia de coisas já pré-definidas de como se funciona a área técnica. Quando estou falando de estratégia de tecnologia, tem uma referência muito boa que é o Will Larson, ele tem um blog, vou deixar o link aqui, ele tem um livro também que fala sobre um pouco sobre isso, que são coisas que você já sabe que é a maneira como a empresa faz do seu ponto de vista tecnológico e que não precisa decidir de novo. Já está decidido, é só seguir nesse caminho. E algumas vezes a gente vê aplicativos ou aplicações dentro de uma companhia, se elas têm 4 aplicações, cada um tem uma maneira de um login diferente, poderia ser unificado, ninguém parou para pensar nisso, foram decisões que foram tomadas ao mesmo tempo. E um implementou login com o Google, o outro implementou login com o Facebook, o outro implementou login com o Apple, com o Microsoft, o que quer que seja. Essas coisas não se conversam. E aí, quando o cliente do produto A, que foi feito pelo time A, quer virar cliente do produto B, que foi feito pelo time B, ele tem que fazer um login novo, criar uma conta nova, coisa do tipo. Sob perspectiva do cliente, é uma coisa absurda, mas sob perspectiva da organização parece fazer sentido. E muitas vezes essas decisões elas vão se juntando por falta de unicidade técnica, e isso gera um impacto muito grande no produto e gera um impacto muito grande no negócio. Então, se você já se identificou com algum desses 5 pontos, ou conhece alguém que se identifica com algum desses 5 pontos e precisa ouvir um pouco disso, manda esse vídeo para ele, se inscreve no canal, a gente vai ter mais informações e mais discussões nessa linha. E se você tem algum comentário, alguma dúvida sobre esse ponto específico e acha que a gente pode aprofundar no tema, é só deixar um comentário aqui que a gente pode discorrer um pouco mais. Abraço.